dormimos? Para que é que serve o sono? Porquê é que temos sono à noite? E o que é que acontece no cérebro durante o sono? Se és novo aqui no canal, o meu nome é Alexandre e seja muito bem-vindo à descoberta do corpo humano. Afinal, porquê é que nós dormimos? Na comunidade científica ainda não é claro como é que o sono terá aparecido especialmente no reino animal, já que os mamíferos, as aves, os répteis, a grande maioria de todos os animais dormem. Mas se nós pensarmos, durante o sono os animais ficam altamente vulneráveis aos seus predadores. Logo, se estes dormem é porque o sono tem de ter uma função fundamental para a existência de todas estas espécies de animais. No entanto, ainda não se percebe bem como é que o sono terá aparecido de forma evolutiva. Mas, no entanto, sabe-se que ele é fundamental e vamos então perceber para que é que serve o sono. O sono possui várias funções, sendo aquelas mais importantes, por exemplo, a maturação dos neurónios quando, por exemplo, estamos em crescimento, a facilitação da aprendizagem e a consolidação da memória das experiências que nós tivemos enquanto estávamos acordados. O sono também vai ser importante para limpar o lixo metabólico resultante do funcionamento normal dos nossos neurónios durante o dia. É no sono também onde os nossos músculos, os nossos ossos crescem. É também importante onde o nosso tecido, por exemplo, se tivermos alguma lesão, é principalmente aí que os nossos tecidos vão cicatrizar. O sono é muito importante também para fortalecer o nosso sistema imunitário, para, lá está, consolidar as nossas memórias e eliminar informação que o nosso cérebro acha desnecessária, especialmente informação que nós não costumamos utilizar para nada no nosso dia-a-dia, não é? E também para conservar energia metabólica. Portanto, o nosso sono tem um papel fundamental não só para o cérebro, mas também para o nosso corpo no geral. Porquê é que sentimos sono especialmente à noite? Basicamente, o nosso sono vai ser regulado pelo ritmo circadiano, que é um ritmo que dura cerca de um dia. Ora, o principal fator que influencia o nosso ritmo circadiano é a luz. E basicamente, quanto menos luz existir, vai existir mais pressão para nós dormirmos. E porquê? Basicamente, o nosso olho, que é aquele que capta a luz, ele comunica com o hipotálamo. E o hipotálamo, por sua vez, num núcleo muito específico, é o núcleo supraquiasmático, quando este recebe pouca informação luminosa, ele vai comunicar com a glândula pineal e vai fazer com que esta produza mais melatonina. E a melatonina é uma hormona que induz o sono. Ou seja, quanto menos luz existir, mais vai existir a produção de melatonina. Logo, vamos ter mais tendência para dormir. Além disso, ao longo do nosso dia, vão-se acumulando outros neurotransmissores, como por exemplo a adenosina, que quanto mais adenosina se vai acumulando, resultando do metabolismo dos nossos neurónios, mais cansados nos vamos sentir. E o mesmo vai ocorrer também com a libertação de outro neurotransmissor inibitório, que é o GABA, ácido gama-aminobutírico, que basicamente também vai induzir o sono e vai nos fazer sentir mais cansados. E afinal, o que é que ocorre no nosso cérebro quando nós dormimos? Para isso temos de perceber quais são as fases do sono. O sono vai poder ser dividido em duas grandes fases. O sono não REM e o sono REM. REM significa Rapid Eye Movement, ou seja, em português, movimentos rápidos dos olhos, onde existe em cerca de 25% de todo o nosso sono movimentos rápidos dos nossos olhos, que vai corresponder ao sono REM. O restante sono, onde não existem estes movimentos, é o sono não REM. E 75% do nosso sono vai ser não REM. E basicamente o sono vão ser ciclos entre o sono não REM e o sono REM. O sono não REM pode dividir-se em 3 estágios. Vamos ter um estágio 1, que é um sono bem levezinho, quando começamos a dormir, um estágio 2, que é um sono mais profundo, e um estágio 3, onde é o sono profundo, aquele chamado mesmo de sono profundo. E depois
voltamos ao estágio 2, que é um sono um bocadinho mais levezinho, e então vamos para o sono REM, que é um sono muito superficial, onde geralmente está associado àqueles sonhos mais vívidos. Ou seja, isto vai ser um ciclo. Estágio 1, estágio 2, estágio 3, voltamos ao estágio 2, isto tudo do sono não REM, e depois vamos ter sono REM, e isto vai se repetir ao longo da noite por 4 a 5 ciclos. E cada ciclo destes dura entre 90 a 110 minutos. Importante perceber que ao longo da noite vai existindo cada vez menos sono profundo e cada vez mais sono superficial, até que nós, normalmente ao amanhecer, acordamos depois de um sono REM, que é aquele que está associado aos nossos sonhos vívidos, e por isso é que geralmente costumamos acordar depois de um sonho assim mais vívido e mais intenso. E vamos perceber o que é que ocorre em cada fase aqui, não REM e REM. Indo por ordem desde que nós começamos a ir para a cama até dormir, basicamente como eu estou aqui agora, as nossas ondas cerebrais mais ativas são ondas beta, aquelas que nos permitem estar aqui bem ativos. À medida que nós vamos para a cama e começamos a deitar-nos, o nosso corpo vai entrando num estado mais relaxado. E as ondas alfa, que são mais associadas a um estado de relaxamento, elas começam a ser mais predominantes. Até que chega a um ponto e entramos no estágio 1 do sono não REM, que é um sono muito leve e dura cerca de 5% do nosso sono total. Então, neste estágio 1 do sono não REM, basicamente começamos a entrar em relaxamento, a nossa frequência cardíaca começa a baixar e vamos então começar a ter um sono levezinho. Entrando no estágio 2 do sono não REM, que corresponde a 45% da duração total do nosso sono, ou seja, passamos quase metade da nossa noite em estágio 2 do sono não REM, basicamente a nossa frequência cardíaca começa a baixar, a frequência respiratória também baixa, a nossa temperatura corporal também baixa e vão existir alguns achados no eletroencefalograma, que é basicamente onde se mede a atividade cerebral. Existem a presença de fusos do sono, que são autênticos fusos que se vê no eletroencefalograma e que pensa-se que eles estão relacionados com a consolidação das nossas memórias, ou seja, nesta fase existe muito importante a consolidação de memórias e basicamente estes fusos correspondem a disparos neurais de algumas regiões do nosso cérebro, como por exemplo do córtex cingulado anterior, dos lobos da ínsula, do tálamo, do lobo temporal superior, entre outras, isto para os mais curiosos que adoram neuroanatomia. Por outro lado, também existem outras coisas que se chamam os complexos K. E basicamente nos complexos K são basicamente ondas delta que duram aproximadamente 1 segundo, são ondas delta mais lentas e parece que elas são importantes para manter-nos a dormir e também, mais uma vez, para consolidar as nossas memórias. Ou seja, parece que neste estágio 2 do sono não REM é fundamental para consolidar as nossas memórias. E saindo do estágio 2 do sono não REM, vamos entrar no estágio 3 do sono não REM. E isto é aquilo que se chama o sono profundo. Esta é a fase onde temos o sono mais profundo de todos e também mais reparador. Porquê? Porque é nesta fase do sono onde existe o crescimento ósseo, especialmente nas crianças e nos indivíduos que ainda estão a crescer, a recuperação e a produção de massa muscular, não é? A cicatrização dos nossos tecidos, existe também um fortalecimento do nosso sistema imunitário, é por isso que é tão importante atingir este sono profundo para manter o nosso sistema imunitário e as nossas defesas em dia. E algo super interessante, que foi verificado apenas em 2019, é que nesta fase do sono não REM existe um fluxo de líquido cefalorraquidiano, que é um líquido importante que circula à volta do nosso sistema nervoso central, e ele basicamente, estas ondas de líquido cefalorraquidiano parecem limpar o lixo que se acumula ao longo do dia no nosso cérebro, resultante do metabolismo dos neurónios e das outras células nervosas. Ou seja, parece que temos um autêntico autocolismo dentro do nosso cérebro que limpa tudo aquilo que é mau neste estágio 3
do sono não REM e que quando não se atinge este estágio 3 do sono não REM, ou porque se dorme pouco, ou porque nos deitamos em horários regulares e temos sono desregulado, pode mesmo existir o acumular de proteínas que podem, por exemplo, levar ao desenvolvimento de Alzheimer. Outra coisa importante é que neste estágio 3 do sono não REM, existe, por exemplo, episódios de sonambulismo, existem os pesadelos e também muitas vezes é aqui onde se urina na cama, especialmente no caso das crianças. Depois do estágio 3 do sono não REM, voltamos ao estágio 2, que já era um sono um bocadinho mais superficial, no entanto ainda não era muito superficial, era um meio termo, não é? Que era aquele muito importante por consolidar as nossas memórias. E depois deste estágio 2 que nós já falamos, entramos então no sono REM, que é aquele onde ocorrem aqueles movimentos rápidos dos nossos olhos. E estes movimentos eles são produzidos especialmente por neurónios que se localizam na ponte do nosso tronco cerebral. Algo importante a pensar é que no sono REM é onde ocorrem os nossos sonhos mais vívidos, aqueles que parece que estamos mesmo a viver o sonho. E isto é muito interessante porque a atividade cerebral do sono REM é muito semelhante à atividade cerebral de quando estamos acordados. E uma pergunta que podemos fazer é, quando nós estamos a ter aqueles sonhos onde andamos, saltamos, mexemos, porquê é que o nosso corpo não se mexe com isso? Basicamente existem mecanismos que inibem a contração muscular, onde o nosso tónus muscular é completamente inibido, portanto ficamos muito moles, flácidos e os nossos músculos não se conseguem mexer. À exceção, claro, do nosso diafragma, que é fundamental para continuarmos a respirar durante a noite, e dos nossos músculos extraoculares, que são aqueles que vão permitir então os movimentos dos nossos olhos. Outra coisa importante do sono REM, que se calhar já pensaram, é porque é que, por exemplo, os homens acordam com ereções. Isto é interessante, porque geralmente costumamos acordar depois do sono REM. E no sono REM é exatamente onde existe um maior fluxo sanguíneo para o pénis, mas também para o clitóris no caso das mulheres, gerando então a ereção conhecida, a ereção matinal no caso dos homens, não é? Outra coisa super interessante do sono não REM é que basicamente o nosso cérebro parece como se estivesse acordado. As regiões da visão estão ativas, daí nós vermos o sonho efetivamente enquanto estamos a dormir. As regiões da memória, como o hipocampo, também estão ativas, daí os nossos sonhos irem buscar memórias do nosso dia-a-dia. No entanto, o nosso córtex pré-frontal, que é uma região responsável pela lógica, pela racionalidade, ela está inativa. Daí muitas vezes os nossos sonhos parece que não fazem sentido nenhum. O sono REM costuma aparecer cerca de 90 minutos após termos começado a dormir. Nos primeiros ciclos do sono, o sono REM tende a durar cerca de 10 minutos. No entanto, à medida que nós progredimos para a manhã, ou seja, para uma fase mais próxima do acordar, o sono REM pode durar até cerca de 1 hora. Ou seja, quanto mais próximo da manhã, mais sono REM vamos ter. E é por isso que geralmente costumamos acordar após um sono REM e daí aqueles sonhos vívidos e mais intensos também serem característicos mesmo logo antes de nós acordarmos. Algo também interessante é que como o cérebro no sono REM é muito semelhante ao cérebro acordado, ele aumenta 20% o seu gasto metabólico, já que nós temos informação da memória, da visão, entre outras que nos permitem formar aqueles sonhos muitas vezes macabros por falta da ativação do córtex pré-frontal. E chega assim ao fim mais um vídeo, espero que realmente tenhas gostado desta descoberta do corpo humano, de perceber o que é que ocorre durante o sono, para que é que o sono serve. Se gostaste, deixa o like, se ainda não és subscrito, subscreve porque isso também ajuda muito o canal. E vemos na próxima descoberta do corpo humano. Até à próxima!